Olá, olá, boa noite. Olá, Aline. Oi, Elton. Elton, já te convidei pra gente começar a live daqui a pouquinho. Olá, Elton, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Larissa. Satisfação em reencontrar. Pois é, né? Quanto tempo? A vida então corrida. Sem Então, vou dúvida. passar a palavra para ti, então, para seguir a live de hoje sobre vida, morte e migração, como divulgado. Também, quem não conhece a Escola Livre de Filosofia, a gente vem fazendo várias lives quase todas as terças-feiras, convidando todos a acompanhar o nosso feed, e assim eu passo a palavra para o professor Elton. E para tirar a interferência, eu vou cortar meu microfone e o vídeo para, enfim, qualquer coisa, mas eu estou aqui, qualquer coisa eu ligo, tudo bem? Ok. Escuta bem, né? Escuto bem, sim. Tá legal. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, nessa live com a Escola Livre de Filosofia. Acho que é a minha terceira participação. Então, meu nome é Elton Oliveira. Eu tenho quase 59, quase 60 anos, na realidade. Eu sou quase idoso. Em setembro eu faço 60 anos. Eu estudo filosofia e procuro, me esforço para praticar filosofia na vida desde 1996, 97. Primeiramente eu me dediquei. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Kathleen, boa noite. Então, então eu desde 96, 97 comecei pelo budismo, né? Eu dirigi uma instituição budista. Eu sou um budista, me considero um praticante budista, né? Desde 1996, 97, tenho um mestre, segui o Chopel Rinpoche. Então eu dirigi um centro budista por cerca de 15 anos, ou mais até, acho que um pouco mais talvez. Enfim, e de 6 anos para cá, eu também tenho me dedicado a compreender a filosofia grega, né? Estudar, principalmente a filosofia clássica grega, que vai ali de 600 anos de Cristo a mais ou menos 400, 500 depois de Cristo, né? Mais ou menos aqueles 1000 anos ali que se estruturou a filosofia clássica grega. Sou autor de vários livros, né? Entre eles, um que eu vou usar aqui hoje é uma trilogia, né? Que é O Método da Sabedoria, que é um diálogo entre neurociência, filosofia budista, filosofia grega, enfim. Estou agora preparando uma série sobre filosofia clássica grega, sobre filosofia budista, estou chamando de Primeiros Voos na Filosofia. Vão ser 3 livros de filosofia clássica grega e 3 livros sobre filosofia budista, voltada mais para um público que quer, vamos dizer assim, conhecer, se introduzir na filosofia. Bom, o tema hoje então é a morte, né? A morte é, é, e a migração da mente, da alma, né? Esse é um tema central na filosofia, né? Tanto na filosofia grega quanto na própria filosofia budista. Eu começo aqui com o meu próprio livro, né? Lendo um pequeno trecho de Platão, né? Platão, 428 antes de Cristo, a Heidegger, que faleceu em 1976. A tradição filosófica ocidental é repleta de teorias e ensinamentos sobre a morte. Apesar desta ampla abordagem, a cultura ocidental trata a morte como um tabu. Um tabu, vamos analisar isso um pouco, né? Schopenhauer, por exemplo, que é um filósofo mais recente também, faleceu em 1860, né? Ele também foi
um filósofo influenciado pelo budismo, ele estudou o budismo, né? Afirma que a morte é a musa da filosofia. Né? Vamos procurar entender isso. Por que a morte é a musa da filosofia já, né? E por isso Sócrates definiu a filosofia como para a morte. Né? Não tem nada de, vamos dizer assim, de negativismo nisso, né? Vamos entender isso também. Sem a morte, seria difícil que se tivesse filosofado, né? Isso até me lembrou, né, um pouco de alguns filmes de super-heróis, né, que ele é imortal, né? Agora, recentemente teve um da trilogia do X-Men, né? E que ele era considerado imortal e ele já não aguentava mais a sua imortalidade, né? Então, veja que a ideia do corpo imortal, né, é uma coisa que gera aflição, né? E a morte também gera aflição, quer dizer, então há um paradoxo aí, né, que a gente precisa analisar. Bom, por que a morte será que é um tabu, né? Ora, primeiro porque nós ignoramos a natureza da vida, né? Ignoramos a nossa própria natureza, ignoramos a natureza da realidade. A filosofia visa exatamente nos dar essa compreensão, né? Nos capacitar, treinar a nossa mente, a nossa psique, para que a gente absorva, introduza esse conhecimento e tenha uma vida, né, muito mais plena, diríamos assim. Não podemos esquecer que a palavra filosofia, o filósofo, né, aquele que ama a sabedoria, aquele que deseja a sabedoria, aquele que busca a sabedoria, né? Então, essa é a razão principal que a morte é um tabu, né? Se nós nós desconhecemos a própria imortalidade da nossa alma, né? Por exemplo, na filosofia grega se fala da imortalidade da alma, né? No budismo se fala de que a mente existe desde um tempo sem início, né? Então, embora o budismo não projete a mente como a filosofia grega fala da imortalidade da alma, né? A nossa essência pura é imortal. Acho que isso é uma coisa que une tanto o budismo quanto a filosofia grega, né? E o que migra, né, é essa essência, né? Essa essência, obviamente, contaminada muitas vezes, que é o que a gente vai ver, né? Então, por que a filosofia, né, a morte é a musa da filosofia, né? Eu quero trazer aqui uma citação de Heráclito, né? Um dos grandes filósofos pré-socráticos, diríamos assim. Vamos ver se eu encontro aqui. Está aqui. Heráclito acolheu algumas ideias dos órficos, né? Órficos, Orfeu, o orfismo, né? Ele é pré-filosofia clássica, mas ele influenciou toda a filosofia, de Pitágoras, platonismo, né? Platão, enfim. O orfismo como um movimento, né? Como uma religião pré-filosofia, ela influenciou, né, toda a filosofia que veio na seguinte. Sobre a natureza humana, afirmando que o homem é mortal e imortal, né? Conforme se considere seu corpo ou sua alma. Então, Heráclito dizia, imortais, mortais, né? Mortais, imortais. Tá? A vida destes é a morte daqueles, a morte destes é a vida daqueles. Ou seja, a morte do corpo físico é a vida da alma, né? Entende? Então, a filosofia, embora mantendo-se no âmbito de um horizonte físico, com a ideia da dimensão infinita da alma, Heráclito abre uma brecha para algo não físico, né? Aqui parece que Heráclito, né, ele a expressão da ideia órfica de que a vida do corpo é a mortificação da alma, né? E a morte do corpo é a vida da alma. Tá? Ora, porque
porque os gregos, os filósofos, né? Os filósofos gregos, os grandes filósofos gregos, Pitágoras e outros, né? Platão, enfim, até Plotino, né? Plotino, inclusive, expressou muitas vezes que ele tinha vergonha de ter um corpo físico, né? De estar num corpo físico, né? Então, perdido aqui, mas enfim. Então o Sócrates, né, já havia posto que no cuidado da alma a suprema tarefa do homem, né? Ou seja, Platão repete o mandamento socrático, porém ele acrescenta um místico, um colorido, né? Precisando que o cuidado da alma significa purificação da alma, né? Essa purificação se realiza quando a alma, transcendendo os sentidos, se apodera do pensamento puro, né? Então, o filósofo, filosofar é aprender a morrer, né? O filósofo, ele deseja a morte, porque ele entende que a alma, que quando ele vem purificando a sua psique, ele vem purificando a sua alma, né? Ele vem se desenvolvendo através da dialética, quando da morte ele encontra na alma dissociada do corpo um estado mais elevado. Tá? Isto, obviamente né? Aqui, ó. Por isso, o verdadeiro filósofo, né? A alma deve procurar fugir o máximo possível do corpo. Por isso, o verdadeiro filósofo deseja a morte. E a verdadeira filosofia é exercício de morte. Tá? A morte é um episódio que diz respeito unicamente ao corpo, não à alma, né? Permitindo-lhe, ela não só não prejudica a alma, mas lhe traz grande benefício, permitindo-lhe viver uma vida mais verdadeira, vida totalmente recolhida em si mesma, sem obstáculos e véus, e totalmente associada ao inteligível, né, que é o pensamento puro, que é o pensamento purificado, né? O inteligível é um nível elevado de pensamento, é um pensamento não conceitual. Inteligível é a própria sabedoria propriamente dita, né? Então, a fuga do corpo, né, é o reencontro com esse inteligível, com essa psique pura, né? Só que, claro, veja bem, é o encontro potencialmente para todos nós, tá? Mas aí envolve, né, um processo de desenvolvimento, né, nosso, de purificação da nossa psique, da nossa alma, né, de desenvolvimento do nosso potencial para que após a morte ou na experiência da morte a gente tenha um encontro, né, então, com esta alma mais purificada. O pensamento grego, principalmente no início dele, né, já mais para diante isso vai mudando. Ele não acredita que a gente possa realizar a sabedoria tendo um corpo físico. Tá? Já mais para diante, no neoplatonismo, principalmente em Plotino tem uma frase sensacional, que ele diz que cabe ao filósofo, cabe a nós, o grande desafio de revelar o divino que está em nós, né? Que é essa alma purificada, e unir ao divino que é o todo, né? Que é o logos, que é o uno. Né? Então, no início, principalmente no pitagorismo e também até no platonismo, de uma certa forma, não se acreditava que a gente precisaria morrer, né, para que a gente pudesse realizar um nível elevado de sabedoria. Tá? Mas mais adiante, com Plotino, isso muda um pouco. No budismo, não. No budismo se acredita que a vida humana ela é preciosa no sentido de que ela é uma oportunidade que a gente pratique, né, a filosofia no sentido de elevação da nossa alma, da nossa mente. Tá? E esta
esta prática, diríamos assim, né? Eu quero trazer aqui de novo uma citação, tá? Uma citação de Sócrates, principalmente na sua apologia, né? Apologia é quando Sócrates foi condenado à morte, né? Ele faz a sua defesa, tá? A apologia é a defesa de Sócrates perante o julgamento, né? Foi condenado à morte e foi morto, né? Então ele diz: com efeito, né? Como bem sabeis, essas coisas que o divino a quem ordena a mim, quer dizer, é o divino no sentido que ele foi ao oráculo, né, de Delfos, e o oráculo trouxe a missão disso para ele, né? Foi através de uma revelação divina que Sócrates assume o seu papel como, segundo o oráculo, o homem mais sábio que existia, né? E eu creio que não haja para vós na cidade, né, bem maior do que este meu serviço ao divino, né? Eu ando por aí não fazendo outra coisa a não ser persuadir-vos, os mais jovens e os mais velhos, de que não dos corpos deveis cuidar, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa, mas sim, e com maior empenho, da alma, né? De modo que se torne boa o mais possível, sustentando que a virtude não nasce das riquezas, mas da própria virtude nascem as riquezas, né? Ou seja, a virtude é fruto de tudo que é positivo, uma alma pura, uma alma purificada, né? E todos os demais bens para os homens, tanto o privado quanto o público, né? Então, a prática de um filósofo, né, que deseja a morte, ele deseja a morte porque ele está vivendo, preparando-se para a morte. Tá? Ou seja, vivendo não para o mundo das riquezas, da fama, do ego, do poder, né? Mas vivendo para romper com essa relação de apego a esse mundo. Então, esse é o grande desafio, né? Essa conversão, né? que a filosofia clássica grega e o budismo também trabalha com a ideia dessa renúncia, né? Essa renúncia ao mundo, a esse mundo, né? Que nós estamos presos, né? Ambas as grandes escolas aí, né? Tanto a filosofia grega quanto o budismo, entendem que nós estamos presos numa roda de nascimento e morte, né? Uma roda da vida, né? Isso já vem lá desde os órficos na filosofia grega, é assumido pelo pitagorismo, por Heráclito, por todos, né? Pelo platonismo, né? E então, o objetivo do filósofo, né, é romper com esse ciclo de morte e renascimento, né? O que nos faz ficar preso a esse ciclo de morte e renascimento, né? Na filosofia grega, o mito, né, a alegoria, melhor, eu não gosto da palavra mito, a alegoria da caverna, a metáfora da caverna é que traz de uma forma mais clara, né, o que é estar preso nessa roda de nascimento e morte, né? A alegoria da caverna nos coloca, né, numa condição humana, numa caverna, ou seja, nós vivemos presos numa caverna. Esse mundo é uma caverna, né? E nós vivemos não a vida de sabedoria, mas nós vivemos a projeção das nossas opiniões, crenças, nossos hábitos, né? Nossa ignorância, essa projeção no fundo da caverna, né? Nós vivemos presos a ela, a projeção do nosso próprio pensamento confuso, né? Da nossa ignorância, né? E que sair, escapar da caverna, né? Envolve um processo de desapego desse mundo, né? Desse mundo das paixões, desse mundo das riquezas, desse mundo do ego, né? Dessa noção falsa de autoidentidade, né? Para que a gente possa sair da caverna e encontrar o sol, que é a sabedoria, né? Então, essa ideia de prisão, né? de uma roda em que nós estamos presos, né? de vida e morte, né? Vida, morte e vida, como diziam os órficos, né? É o grande desafio do filósofo, né? No budismo, essa roda é representada por uma expressão, por uma palavra, né? Quer dizer, que se chama samsara, tá? Então,
Para o budismo, nós estamos presos no samsara. Ele não usa a caverna do Platão, mas usa a ideia do samsara. Samsara é uma palavra sânscrita, né? É interessante, que significa perambular. Tá? Então, significa o quê? Que nós estamos perambulando. O que é uma pessoa perambulando? Não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Essa é a situação da grande maioria das pessoas. Né? E aí vem o tabu da morte. Se eu não sei quem sou, se eu não sei de onde venho, nem para onde eu vou, é óbvio que a morte é um grande tabu, certo? Então, o desafio do filósofo, então, é esse processo de purificação da psique, né? De treinamento da psique e da mente, ou da mente, né? Aí eu trato como sinônimo, né? Alma, psique, mente, né? Elevação através da meditação, dos exercícios espirituais, né? Através da dialética, né? A gente vai desenvolvendo um pensamento mais claro, uma compreensão mais clara da nossa natureza, do nosso potencial divino, né? E se desenvolvendo. Tá? Então, a vida nesse sentido, né, é muito preciosa. Então não se trata... Se o filósofo busca filosofar é preparar-se para morrer, isso implica em valorizar a vida. Né? Se a gente for ver, por exemplo, as pessoas que têm uma experiência de quase morte, né? Um acidente grave que muda radicalmente a sua vida, né? Ou seja, passam a valorizar muito mais a vida. Né? E valorizar a vida significa, né? Não aquele ditado que a gente usa muito, deixa a vida me levar. Né? É muito legal numa mesa de bar, batendo papo com os amigos, né? Mas o que nós precisamos é ter consciência dessa vida, né? Consciência da virtude, consciência do nosso processo de desenvolvimento. Né? Então, é importante, né, entender que a vida humana é muito preciosa e nós precisamos conduzi-la com princípios éticos, virtuosos, né, e ir através de um caminho espiritual, e a filosofia se propõe a ser um caminho espiritual, um caminho de desenvolvimento do nosso potencial divino, do nosso potencial puro, né, gradualmente revelando esse potencial. Tá? Agora, a morte também é uma grande oportunidade. Tá? O momento da morte é muito importante. Tá? Então, por exemplo, eu perdi um irmão em 2015, né? E por já estudar, né, e ter toda uma preocupação com isso, com a questão da morte, eu procurei ter exercer um papel assim, de cuidar do ambiente, para que a gente tivesse um ambiente no entorno dele, né? Foi uma morte terminal, né? Não foi uma morte por acidente. Um ambiente harmonioso, né? Por isso que é importante, né, que a pessoa se prepare para morrer, né? Doe seus bens, resolva pendências, né? Para que ele tenha uma morte mais pacífica possível. Tá? Então, é importante esta construção de um ambiente pacífico. Tá? É importante, às vezes as pessoas se perguntam, como é que vai ser a minha morte, né? Como é que vai ser a minha pós-morte, né? É muito simples, é só olhar como é que foi a sua vida, né? Se eu tive uma vida virtuosa, se eu tive uma vida pacífica, né? Então a tendência muito forte, né, é que isso siga, né? Uma morte com mais qualidade, uma migração e um renascimento também com mais qualidade. Tá? Então, o estado mental na hora da morte é muito importante. Né? O budismo ele tem uma bibliografia vasta. Né? Eu tenho na minha biblioteca aqui uns 6 ou 7 livros budistas sobre a morte. Tá? Por quê? Porque ele é aqui mesmo, né? Eu estou com um aqui, né, que eu dei pesquisando, que é Conselhos sobre a Morte, né, do Sua Santidade Dalai Lama, né? Então tem muitos livros que nos ajudam a entender e a compreender e dar importância para a morte, né? Então, o estado mental, né, pacífico, harmonioso na hora da morte é muito importante, porque a morte é uma oportunidade. Por isso que
Por exemplo, muitas pessoas que têm experiência de quase morte, né? Quando são trazidas de volta, tem uma grande decepção. Tá? Por quê? Porque quando a nossa mente, a nossa psique, a nossa alma, enfim, ela se desliga do corpo e nós temos um estado mais pacífico e mais purificado, tá? Nós entramos em contato com um estado mais sutil da nossa mente, da nossa psique. E esse estado mais sutil é mais puro, é um estado de êxtase praticamente, tá? Que é o estado lá, né? Quando a gente, com aquilo que eu falei do Plotino, né? Revele o divino que está em você e se una ao divino que há no todo, né? No uno, né? Ou seja, esse estado divino, o inteligível, é uma realização de êxtase. No momento da morte, por não ter o corpo físico, tá? Nossa consciência fica mais sutil e nós muitas vezes temos nessa experiência de quase morte o contato com esse estado de êxtase. Então as pessoas ficam indignadas porque eles estavam vivendo uma experiência maravilhosa e elas então são trazidas de volta, né? Enfim, isso acontece, né? A gente tem vários casos que relatam isso, tá? Então tanto que no budismo existem treinamento para a hora da morte, meditações para a hora da morte, né? Uma delas se chama meditação da clara luz. O que é a meditação da clara luz, né? É uma meditação que nos ajuda a nos tornar familiarizado com essa experiência da morte. Porque se nós estamos familiarizados com essa experiência da morte, a tendência é com que a gente não tenha um processo aflitivo no momento, né? E tenha essa morte de uma forma mais consciente, possa se apropriar desse estado mais puro e se iluminar na hora da morte, a realizar a nossa sabedoria plena na hora da morte. E existe uma outra também, uma outra yoga chamada, né, um estado de união, de transferência de consciência, que também é para ser utilizada na hora da morte. Então, a hora da morte ela é também uma oportunidade, né? É um risco na medida em que se eu tive uma vida aflitiva ao longo da vida, né? Enfim, causei danos a outras pessoas, na morte vem então nós podemos renascer como um animal, uma outra vida. Esse entendimento é comum no pensamento grego, no pensamento budista. Nós podemos renascer como um animal, nós podemos renascer num reino dos infernos, tá? Num reino negativo, né?